O Milton Momoeda mandou aqui assim, mestre Chúlio. Oi. Realmente, a galera escreve com X, tá, Julião? Não tem jeito, eu sei. O Renato implantou isso. Mas é por causa da Chúlio. Ele fala assim. Ele fala assim, não tem jeito. A língua presa dele. Chiclete. Chiclete. Mestre Júlio, no início dos treinos, é melhor começar pelos pesos livres ou na máquina? Pergunta interessante essa. A leitura perfeita é: pesos livres e máquinas vão te proporcionar o mesmo resultado. Se você tem dificuldade com os pesos livres, as máquinas facilitam para que você entenda o trilho do exercício, para que você consiga fazer de forma livre. Obviamente, pesos livres são mais difíceis de serem trabalhados do que máquina, porque exigem estabilização, exigem mais controle. E você não tem o auxílio de um braço mecânico para que direcione o movimento para o lugar certo. Então, essa é a principal diferença. Então, se você é uma pessoa que tem uma boa coordenação, que tem ali a técnica ajustada do exercício livre, você pode fazê-lo de forma livre no início do treino, e conforme você percebe que ali a sua capacidade de rendimento vai sendo perdida, porque é isso que acontece ao longo do treino, você começa a incrementar os cabos e as máquinas, para aumentar o tempo sob tensão e também para manter ali o direcionamento da força para o músculo que é o alvo. Então é muito importante vocês entenderem que os pesos livres trarão o mesmo resultado do que a máquina. Vai dar preferência e também da coordenação motora de cada praticante. Isso aí. Eu prefiro máquina, viu? Você prefere máquina? Eu prefiro. O Sérgio é um exemplo disso. Então, peso livre, eu tenho o desequilíbrio, até mesmo o desequilíbrio de força de um braço com o outro. A máquina, ela te dá aquela estabilizada, né? Como que eu venho fazendo no trabalho do Sérgio? Eu percebi que ele tem, sim, uma dificuldade de trabalho com pesos livres. Então, o que nós fizemos? Começamos o trabalho todo em máquinas, até por causa do tamanho dele, a dificuldade dele de entender a mecânica de cada movimento, mas, pasmem, o Sérgio não teve nenhuma dificuldade de compreender a mecânica dos movimentos. Ele apresentou uma ótima percepção de contração, mas a opção das máquinas foi mais válida. Por quê? Porque nós percebemos que com o direcionamento do braço da máquina, o direcionamento da força, o Sérgio aumentou ali a capacidade de recrutamento das fibras. Por quê? Porque ele conseguiu colocar mais tensão mecânica, ele conseguiu usar mais pesos e conseguiu fazer um número maior de repetições. Eu não conseguiria fazer isso de forma livre. Conforme o Sérgio foi evoluindo, eu consegui ir adicionando algumas séries e alguns exercícios de forma livre, mas eu não costumo fazer isso com uma frequência grande. Mas eu venho introduzindo ali os pesos livres já para o Sérgio desde o final do primeiro mês do treinamento dele. Então, assim, o Sérgio faz aí comigo pelo menos 2 ou 3 treinos, pelo menos 2 treinos, né, quando a gente fala de rodada, né, 2 rodadas aí dos músculos dele, trabalhando com pesos livres, e as outras rodadas ele faz sempre com auxílio das máquinas.